Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Mais um dia estamos aqui para pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que viver essa vida sem ter a bênção de Deus, a nossa vida perde completamente o sentido. É por isso que a cada manhã, às 6 horas, nesse canal, nós dedicamos um tempo para estudarmos a palavra do Senhor. Seja sempre muito bem-vindo. O meu pedido a Deus a cada manhã é que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você e sobre a sua vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 103, o verso 3, onde o salmista Davi diz o seguinte: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, o verso 3. É o Senhor que apaga e perdoa todos os nossos pecados. Ao Jesus Cristo vir aqui nesse mundo na cruz do Calvário e morrer, morte de cruz, através dele nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. É ele quem sara as nossas enfermidades. Por isso que nesse dia, nessa manhã, nós o convidamos para que esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo no decorrer de todo o dia. Nessa manhã nós iremos estudar o capítulo 26 do livro de 1 Samuel e convido você a ter a palavra de Deus aberta no versículo 1. Vieram os efeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom? Nós, como filhos do Senhor, jamais deveríamos devolver mal com o mal. Aqueles que estão escondidos no Senhor deveriam devolver o mal com o bem. Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos ensinar que era dessa forma que nós deveríamos viver. Se nós víssemos o nosso inimigo passando fome, nós deveríamos oferecer alimento. Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos ensinar que é dessa forma que todo verdadeiro cristão deve viver. A vingança não pertence ao homem, a vingança pertence a Deus. Por isso nós jamais deveríamos revidar os maus tratos que nós recebemos nessa vida, mas nós precisamos confiar na atuação, no poder de Deus, tendo a certeza que no tempo de Deus, Deus irá vingar através de nós. O capítulo 26 que nós estamos estudando nessa manhã, para muitos estudiosos da Bíblia, é como se fosse uma repetição do capítulo 23. Mas já preciso afirmar para você logo agora pela manhã, nesse início, que não é. Quando nós estudamos detalhadamente o capítulo 26 e o capítulo 23, nós vemos que há uma diferença de um capítulo para o outro. Embora as histórias sejam semelhantes, mas de fato o seu conteúdo é completamente diferente. São dois relatos distintos. Os efeus foram até Saul, que morava em Gibeá, e falaram para ele que Davi estava escondido em Aquila, próximo a Gesimom. E Saul convocou 3.000 soldados escolhidos do exército israelita para ir ao encontro de Davi. Davi também tinha os seus informantes, e ele sabia que Saul estava ao seu encalço, e ele estava vindo em sua direção para encontrá-lo. Davi convoca os seus soldados e vai ao encontro do acampamento de Saul. E o encontra dormindo, e os seus soldados ao redor também dormindo. Ao vê-los de longe, Davi pergunta para os seus soldados: Quem é que desce comigo até o acampamento de Saul? Estava com ele Aimeleque, o hitita. Estava também com ele Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Quando eles chegaram no acampamento onde estava Saul deitado e os seus soldados ao seu redor, Abisai, vendo a lança de Saul na sua cabeceira, Abisai se volta para Davi e pede para que ele possa matar Saul com a sua própria lança. 1 Samuel, capítulo 26, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Aparentemente era a oportunidade que Davi tinha nas mãos para poder se livrar do seu inimigo. A partir de então, não mais seria perseguido. Poderia voltar para sua casa e viver a sua vida tranquila, ao lado dos seus filhos e dos seus familiares. Mas é nesse momento que Davi se volta para Abisai e fala: quem é que ficaria inocente ao levantar as suas mãos contra um ungido?
Davi tinha aprendido no seu relacionamento com o seu Deus que o mal que nós recebemos nessa vida, não somos nós os responsáveis para devolver da mesma forma. Nós precisamos pagar o mal com o bem. Abisai, embora estivesse andando ao lado de Davi, Abisai ainda não tinha aprendido essa lição espiritual. Para que Davi pudesse ter esse discernimento espiritual, é necessário entendermos que Davi tinha um contato muito pessoal com a palavra de Deus. Davi era um estudioso da lei mosaica. Davi sabia o que de fato Moisés tinha escrito nos seus ensinamentos. Davi entendia perfeitamente quando Deus falava para Moisés que ele queria escrever no coração de todo israelita sua lei. Não era para se viver a letra da lei, mas era para entender que um relacionamento pessoal com o seu Deus, isso faria uma mudança completa na vida de todo adorador, de todo israelita. É o que Deus espera que possa acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. É o que todo cristão no século XXI precisa aprender. Muitas vezes, ao nos depararmos com líderes no nosso país, com líderes na nossa comunidade, muitas vezes nós achamos que somos responsáveis para fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós nos esquecemos que temos um Deus que escreve com as suas próprias mãos cada detalhe e vírgula da história do planeta Terra. Deus conhece cada ato, cada ação de cada líder. Por isso nós precisamos confiar na ação de Deus sobre a nossa vida e sobre a história do planeta Terra e da nossa comunidade. Nos atos de injustiça que estão diante de nós, nós precisamos confiar na ação desse Deus. Davi naquele dia poderia entender que Deus estava lhe dando a oportunidade para matar Saul, mas ele preferiu esperar na ação de Deus. Como nós podemos ver no versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus derramou um profundo sono sobre Saul. E Davi caminhou com seus soldados no meio de 3.000 soldados que estavam ao redor de Saul. Davi pegou a sua lança e pegou a sua bilha de água. E quando estava muito distante de Saul, ele grita apresentando para Saul que ele tinha passado ao seu lado e pegou a espada e pegou a sua bilha. Mas por lealdade a Saul, ele não feriu a Saul. Fica muito evidente para nós que Saul vivia uma vida desequilibrada. Não era a primeira vez que Saul declarava em não matar a Davi, mas já por diversas vezes, diante dos seus votos, ele não conseguia manter a sua palavra. Na primeira oportunidade que ele tivesse, ele iria tirar a vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 26, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Disse mais: Por que persegues, meu senhor, assim seu servo? Pois, que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Aqui estão as palavras registradas do jovem Davi. Embora ele não tivesse plena consciência a razão pela qual Saul tentava tirar-lhe a vida, mas ele buscava viver uma vida justa, íntegra diante de Deus. Não é nada fácil ser acusado por um ato que nós não cometemos. Era o que Davi estava sentindo na sua pele. Saul lhe acusava de ser infiel ao seu reino, mas Davi tinha plena consciência da sua fidelidade ao seu Senhor. Já tinha dado duas provas claras ao cortar o manto e ao pegar a sua espada e a sua bilha, que ele não tinha nenhuma intenção em tirar a vida de Saul. Mas isso não era suficiente para que Saul pudesse entender. Mas mesmo sendo perseguido por Saul, Davi buscava viver uma vida de integridade, primeiramente diante do seu Deus e dos seus semelhantes. Mesmo sendo perseguido injustamente, o seu testemunho é de um verdadeiro cristão, vivendo sob a condução do Espírito Santo. Nesta situação, Saul foi influenciado pelos ifeus. A sua tentativa nesse momento de tirar a vida de Davi foi por influência dos ifeus. Por esses motivos, Davi se refugia na terra dos filisteus. Mas ao descobrir a integridade de Davi, Saul mais uma vez faz um convite a Davi para que ele volte a viver lá em Gibeá. Mas Davi sabia que não poderia voltar a Gibeá porque o próprio Saul tinha dado a sua esposa Milca a um outro homem. E era muito perceptível aos olhos de Davi o distúrbio psíquico da vida do rei Saul. Não haveria nenhuma possibilidade de viver uma vida de segurança e confiança no reinado enquanto Saul estivesse com vida. Quando nós olhamos o verso 25 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã,
As últimas palavras de Saul para Davi são palavras de bênção. Saul sabia perfeitamente que diante da integridade daquele jovem chamado Davi, havia uma bênção especial sobre a sua vida. E as suas últimas palavras é de reconhecimento de fato que a mão do Eterno estava conduzindo aquele jovem. Quando nós andamos ao lado de Deus e vivemos os propósitos do Senhor, até os nossos inimigos sabem que nós somos homens e mulheres de Deus. Quando nós nos escondemos no Senhor, fica muito claro para aqueles que estão nos atingindo que a nossa vida não é uma vida comum, mas é uma vida que é dirigida pelo Espírito. Por isso que nessa manhã eu convido a você, a todos nós precisamos viver uma vida ligada ao Senhor. Quando nós vivemos ao lado do Senhor, seremos atacados, mas nós teremos o poder de Deus disponível ao nosso lado para que nós possamos vencer as nossas batalhas, porque o comandante do exército dos israelitas luta do nosso lado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 26 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar a algumas conclusões. A primeira dela, Davi tinha plenas convicções do que é viver o cristianismo. Ele sabia que não poderia viver a teoria do cristianismo. Ele tinha que viver a essência do verdadeiro cristão. Viver a essência do verdadeiro cristão é de fato permitir que as obras de Cristo sejam reproduzidas em nossa vida. Se Jesus um dia, ao ser atacado, ele ofereceu o seu perdão, ele sabia que não poderia ser diferente com ele. Davi sabia claramente que Deus queria escrever a sua lei no nosso coração. Quando alguém permite que a lei de Deus esteja escrita no seu coração, é impossível as pessoas olharem para nós e não verem um reflexo da pessoa, do ser que nós seguimos. Quando nós seguimos as orientações de Deus, o nosso amor não é vingativo. O nosso amor se compara ao amor de Jesus Cristo. A justiça que deve ser executada ao nosso semelhante não deve partir das nossas mãos, mas nós precisamos esperar na justiça de Deus, no tempo dele e da forma pela qual ele irá executar a sua justiça. Jamais se esqueça, a vitória jamais será dos perversos, daqueles que se vingam, mas a vitória sempre virá das mãos do nosso Deus, daqueles que se colocam nas mãos do Senhor. Querido amigo, ao concluirmos o capítulo 26, o meu pedido a Deus nessa manhã é que nos tome nas suas mãos, que nos ajude a cada dia a vivermos esse patamar. Fica aqui um desafio para todos nós nos escondermos no Senhor, fazermos um sacrifício vivo a cada manhã, tirarmos o nosso coração de pedra e permitirmos que Cristo plante dentro de nós o seu coração, a sua vida, para que possamos viver a vida do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.